Você vai ver a partir de agora. Navio Escola da Marinha estará aberto para visitação. Projeto Fala Menina mobiliza estudantes de Salvador. Mais de 1.300 CNH são suspensas pelo Detran. Mais de 350 estudantes da rede pública de ensino estão concorrendo ao intercâmbio cultural em Portugal. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E o navio Escola da Marinha estará aberto aqui em Salvador nesta sexta-feira. Confira. O Brasil possui mais de 7.000 quilômetros de litoral de norte a sul. É um país privilegiado quando comparado aos demais. E justamente por conta da sua extensão que a Marinha Brasileira é uma das maiores da América. Em 2016, a Marinha contava com mais de 81 mil oficiais e praças, efetivo treinado e capacitado para proteger o litoral brasileiro. Na formação de um oficial são necessárias diversas etapas, e uma das últimas é a viagem de instrução de guardas-marinha, feita no navio Escola Brasil e que começou no dia 23 de julho e vai até o dia 17 de dezembro, percorrendo 12 países. O navio Escola ele tem a missão de, anualmente, concluir a formação do curso de graduação de oficiais da Escola Naval, onde nós formamos grande parte, a maior parte dos oficiais do Corpo da Armada, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Corpo de Intendentes da Marinha. Então, anualmente, ele faz essa viagem de instrução e é o final, efetivamente, da formação. Depois daqui, corresponde ao 5º ano da formação do oficial e depois daqui eles já estarão prontos para assumir as suas funções aí pela Marinha em todo o Brasil. A Marinha é uma instituição de atuação nacional. Então, eles saem daqui já diretamente para os seus afazeres profissionais. É a última etapa. Essa escolha do nosso roteiro é uma escolha que é parte da Marinha, mas tem um contato também com o Ministério das Relações Exteriores do país, de maneira que seja verificado o que é o melhor roteiro para o Brasil como um todo. A Marinha Brasileira é a maior da América do Sul e da América Latina, sendo a mais antiga das Forças Armadas Brasileiras. O navio Escola Brasil oferece um aparato tecnológico para a formação dos futuros oficiais da Marinha e agora estará aberta a visitação no dia 28, das 14 às 17 horas. Nesta semana, um grupo de estudantes do ensino médio de diversas escolas da capital foram conhecer as dependências do navio Escola Brasil, onde é realizada a última etapa da preparação dos futuros oficiais. A gente conversou bastante sobre o estudo, como se inserir. Então, eu gosto muito dessa parte de estudar, onde você está lá dentro e poder operar as máquinas. Você tem uma responsabilidade muito grande e isso é muito importante, principalmente porque é do Brasil, é nosso. Eu acho que essa visita só mostra pra gente o quanto importante essa instituição é. Então, nem todas as pessoas têm a oportunidade de ver isso aqui, de estar aqui. Eu acho que quando a gente é convidado, a gente tem que aproveitar cada detalhe e tentar pegar essas informações, tanto para a nossa vida pessoal como a profissional que nós teremos. A tripulação do navio é composta por 302 oficiais e 216 praças. Para a viagem de instrução, foram incorporados mais 186 guardas-marinha, oriundos da Escola Naval e que, ao final do roteiro, serão promovidos ao posto de segundo-tenente, o que gera expectativa nos alunos que estão na fase final de uma nova realidade em suas carreiras. As expectativas são as melhores possíveis, né? Nós iremos visitar diversos países, podendo estreitar laços com a população local, com as autoridades, com as marinhas amigas, ou seja, aumentando a nossa formação cultural e, paralelo a isso, teremos atividades práticas realizadas no navio para complementar nosso estudo na Escola Naval. Ou seja, conhecer o mundo e aprender ao mesmo tempo. A Marinha Brasileira possui um programa de intercâmbio com as marinhas amigas. Foi essa relação de amizade entre marinhas que trouxe o jovem Xerife Babu, tenente formado no Senegal, para aprimorar os seus conhecimentos durante a viagem de instrução. Para mim, no início, foi um pouco difícil porque eu cheguei aqui sem saber nada de português. Mas com o apoio da Escola Naval, professores que davam aula de manhã e à tarde, e o acompanhamento dos aspirantes da Escola Naval, que eu praticava o português com eles, então isso me ajudou bastante. Em um ano eu consegui falar um português bem e entender o português.
Então esse ano preparatório foi positivo em relação à minha formação. Com certeza vai agregar valor para a minha formação, porque a minha marinha não é uma marinha tão grande que nem a marinha brasileira. A minha marinha, eu posso dizer que é uma marinha distrital, onde tem navios de patrulhas. Então, tudo que eu vou aprender aqui, com certeza, a maioria, não vou dizer 100%, mas mais de 90% eu vou praticar lá no meu país. Versão eletrônica da carteira de habilitação para celular estará disponível a partir de 2018. Este estacionamento em Brasília fica movimentado todos os dias com carros de autoescolas. Aqui as pessoas treinam para a primeira habilitação. Ana Carolina é uma delas. Assim que completou 18 anos, começou o processo para tirar a carteira de motorista. Questão de faculdade, se locomover mais rápido, também para usar para passear, fazer essas coisas. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica foi aprovada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A versão digital terá o mesmo valor jurídico da impressa. Os motoristas poderão apresentar o documento de porte obrigatório tanto impresso quanto em formato digital. A habilitação em papel continua válida, a CNH em formato digital ela vai ser opcional e a partir de 1º de fevereiro ela vai estar disponível para todos os condutores optarem, tanto para aqueles que estão tirando sua carteira, para aqueles que forem renovar ou até quem quiser tirar uma segunda via. Para ter a habilitação digital, o motorista vai precisar baixar um aplicativo e depois fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de Trânsito. Esse cadastro vai valer para o aparelho celular onde deseja ter a CNH digital. No primeiro acesso, será preciso criar uma senha para armazenar os documentos com segurança. E também no portal do Denatran, os motoristas poderão bloquear o aparelho para impedir o uso da conta e acessos indevidos aos dados da carteira de habilitação. Mais um meio para você poder ter, né? Às vezes você esquece a sua habilitação e já está no seu smartphone. Projeto Fala Menina mobiliza estudantes de Salvador. Atitude e reverência para dar o recado no pátio do Colégio Severino Vieira, em Nazaré. Respeita as pretas! Na segunda edição do Projeto Fala Menina, a cantora baiana Larissa Luz e a advogada, empresária e militante dos movimentos negro e feminista de São Paulo, Eliane Dias, bateram um papo com os alunos. Está falando de um público jovem que se encontra em processo de formação de personalidade, de identidade e necessitam dessas referências que normalmente não chegam até eles, até elas. Eu trago para cá a possibilidade da gente resolver e dar visibilidade para alguns problemas da mulher negra. Não, resolver talvez não, mas a gente traz possibilidade, traz experiências, né, que são feitas, coisas que são feitas em São Paulo, grupos, conversas. Então a gente traz essa possibilidade. As histórias das duas mulheres marcaram os estudantes, especialmente as meninas. Eu aprendi bastante com as coisas que ela falou. Eu quero ser independente mesmo, sem precisar de ninguém, correr atrás dos meus sonhos. Realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o projeto tem a parceria da Secretaria de Promoção da Igualdade. É ir às escolas, ir às ruas, estar nas redes, combatendo o machismo, essa cultura machista e racista que nós temos hoje em nossa sociedade. Não podemos menosprezar isso e achar que isso é uma questão menor. Não é. Isso está entranhado na nossa sociedade, isso precisa ser combatido. O Julho das Pretas, que é uma denominação das ações promovidas pelas mulheres da sociedade civil, teve uma repercussão enorme e nós do Estado estamos celebrando o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e nós, CEPROM, junto com a SPM, estamos promovendo um conjunto de ações. E você vai ver no próximo bloco, o Detran suspende mais de 1.300 habilitações. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E mais de 1.300 habilitações foram suspensas pelo Detran no estado. Confira. Com a finalização de 1.326 processos de suspensão do direito de dirigir, o Detran Bahia começou a aplicar as penas, que variam de 1 mês a 2 anos, não cabendo mais recurso.
Os condutores que receberam a notificação da penalidade pelos Correios devem entregar a Carteira Nacional de Habilitação ao órgão imediatamente. Quem for flagrado dirigindo com a carteira suspensa poderá ter o documento cassado. O motorista que insistir em conduzir o veículo com o documento suspenso estará sujeito a punições mais rigorosas. O artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a detenção do condutor de 6 meses a 1 ano e multa, além de ficar sem dirigir pelo mesmo período que havia sido suspenso anteriormente. Para voltar a ser habilitado, o condutor deverá cumprir o prazo de suspensão, fazer o curso de reciclagem em uma autoescola credenciada ao órgão e ser aprovado no teste de legislação. E o teste de farmácia para o HIV ganha registro no Brasil. Só neste centro de testagem de doenças sexualmente transmissíveis de Brasília, são feitos uma média de 60 testes rápidos de HIV por dia. O resultado sai em até 30 minutos e verifica também se a pessoa tem sífilis e hepatite B e C. O teste é disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde em postos de todo o país e o paciente recebe toda a assistência. A gente faz o teste. Se o resultado do teste de HIV deu positivo, ele nunca é dispensado imediatamente. A gente faz outro teste de marca diferente. E aí, a partir desse instante, se os 2 testes derem positivos, aí sim ele é encaminhado para uma rede, para a rede pública, num centro de referência, onde ele vai fazer outros testes confirmatórios para ter certeza se ele realmente tem alguma coisa ou não. E para facilitar o acesso das pessoas a teste rápido, em 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda do produto em farmácias e drogarias, mas só agora que uma empresa registrou o primeiro teste na Anvisa. O material será mais uma opção para quem não pode fazer o teste na rede pública. Existem pessoas que não querem acessar o serviço público, pessoas que acham que podem, no serviço público, romper com a confidencialidade, pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar o serviço público para a realização do teste. O novo teste também funciona com a coleta de gotas de sangue e deve chegar ao mercado em 2 semanas. Este representante de uma ONG defende que a venda seja controlada. Uma venda direcionada e com um protocolo. Se quer deixar 24 horas disponível à população, deixa um serviço 24 horas de apoio às pessoas que vão fazer o teste. Eu não sou contra o teste, eu sou contra a forma de fazer, sem um protocolo. E as obras de Oscar Niemeyer são símbolo da cultura brasileira. Confira. Os palácios do Itamaraty e da Alvorada, em Brasília, o Sambódromo do Rio de Janeiro e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O trabalho de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros, está em diversos locais do Brasil. Foi um momento tão feliz e que a obra do Oscar ressalta, é claro, pela dimensão real que ela possui de valor e pela sua dimensão histórica. Ele constrói monumentos, obras que não perdem a dimensão humana, mas que ao mesmo tempo representam aquilo que a cidade queria ser, uma cidade capital de um país. Quem vê, logo reconhece. Pelos traços, né? Esses traços do Niemeyer é inconfundível. Só ele que tem mesmo. E não há quem não admire. Um motivo de orgulho, até porque ele também é um grande artista do nosso país, né? Ele é fenomenal. O trabalho de Oscar Niemeyer foi tombado pelo IPHAN por reunir elementos importantes para a história e a cultura do país. Com a proteção, qualquer intervenção nas obras tombadas deve passar pela avaliação do Instituto. Um reconhecimento da contribuição da obra do arquiteto para a sociedade brasileira. As obras do Oscar é tudo aquilo que a gente queria que o Brasil fosse. Belo, digno, inventivo, leve. Eu acho que a obra do Oscar tem essa dimensão que transcende a ele mesmo, que transcende ao nosso tempo. E você vai ver no próximo bloco, estudantes concorrem a um intercâmbio cultural em Portugal. Não saia daí, o CNT Notícia volta já.
E mais de 350 estudantes da rede pública de ensino estão concorrendo aí a um intercâmbio cultural em Portugal. Confira. A relação entre Brasil e Portugal foi fundamental para o desenvolvimento da Bahia. A chegada da família real portuguesa no Brasil trouxe diversas mudanças para o estado e criou inúmeras referências históricas em Salvador. Essas referências ganharam destaque com a criação do roteiro turístico A Baía de Dom Pedro, criado em conjunto por professores de história e que mostra 23 pontos relevantes relacionados à chegada da família real portuguesa em Salvador. O roteiro está disponível na internet gratuitamente. O objetivo da construção desse roteiro era que os professores selecionassem pontos que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, de grande relevância para os alunos. Então, como o tema do nosso projeto é justamente o dilema e a chegada de Dom João aqui em Salvador e no Brasil, então nós tínhamos a ideia era selecionar pontos com a passagem de Dom João aqui em Salvador. Então tinha o Palácio do Rio Branco, aqui a Praça Municipal, que hoje é Praça Municipal, e outros pontos aqui de grande importância histórica, né? Trazer esses conteúdos históricos para as mentes em formação dos jovens foi um dos principais motivos para a criação do roteiro. Muitos desses alunos, eles leem livros, damos as aulas, mas eles não passam desapercebidos por prédios, por monumentos. Você desce a Avenida 7, passa por monumentos como o Palácio do Barão do Rio Branco, vem aqui na Praça Municipal e não conhece a importância, por exemplo, desse prédio aqui, que é o Palácio do Rio Branco. Então é o aluno conhecer, valorizar, respeitar a sua história. Se o aluno, se um cidadão conhece a sua história, conhece de onde ele vem, ele pode mudar e modificar, inclusive, o seu futuro. Entender o seu presente e mudar seu futuro. Esse é o projeto, que o aluno conheça e respeite a sua história. Os 350 estudantes da rede municipal de ensino participaram de uma visita guiada a pontos específicos do roteiro A Baía de Dom João, onde conheceram monumentos relevantes na história da Bahia, como o Palácio do Rio Branco, onde o Conde da Ponte ofereceu um jantar à família real portuguesa na sua chegada ao Brasil. Os estudantes foram conhecer mais de perto a relação da família real portuguesa em Salvador, visitando alguns destes pontos. E eles parecem ter aprovado. É a primeira vez que eu venho aqui. E o que você achou dessa visita? Bom, eu achei uma visita muito importante, né? Porque foi um dos lugares onde o nosso príncipe regente Dom João passou, e além do palácio ser muito bonito, é um local onde a gente não tem muito conhecimento, né? E poder vir aqui e poder ver toda essa estrutura diferente com a nossa realidade foi muito bom para mim. Os jovens, além de agregarem valor histórico à sua formação, tiveram mais motivos para comemorar. Uma boa parte deles está participando do projeto Era Uma Vez Brasil, um intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal e que tem como etapa final uma visita de até 20 alunos às terras portuguesas para conhecer um pouco mais da relação entre os dois países. A ideia era repensar, então, a nossa cultura e a nossa identidade, repensar a educação sobre um outro viés. Então, como a gente percebe que os alunos não se apropriam dessa identidade nossa, não conhecem de onde a gente veio, de fato, a nossa etnia, nossa formação do povo brasileiro, a gente propôs, então, a ideia de trabalhar a história do Brasil com esse recorte do 1808, que é o período da chegada da família real no Brasil. O projeto, que existe desde 2012, é dividido em 3 etapas. A primeira delas é uma capacitação dos professores e estímulo aos alunos para produzirem conteúdos relacionados à história. A segunda etapa, chamada de campus, é uma imersão dos alunos durante um período de 7 dias, onde são desenvolvidas atividades culturais com os jovens. E os que mais se destacam têm a chance de passarem para a última etapa, que é a viagem para Portugal, o que gera expectativa e ansiedade nos 350 jovens do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Salvador e Mata de São João, que estão concorrendo. A expectativa é muito grande porque a gente tem uma mistura de medo e ansiedade. Participar do campus foi muito bom, mas ir para uma viagem de Portugal, eu acho que se eu ganhar, eu vou quebrar tudo lá, porque para mim vai ser muito bom, até porque para mim imaginar isso só no meu futuro mesmo, que é para me estudar e trabalhar e conseguir ir para Portugal. Mas se eu conseguir pelo intercâmbio, eu vou ficar muito feliz e muito agradecido por esse projeto.
Emanuel foi um dos selecionados para a última etapa do projeto no ano passado e conta como foi a emoção de visitar Portugal pela primeira vez. Foi uma coisa muito boa. Além de entrar na grade curricular, foi uma experiência que vai ficar para o resto não, né? Toda a vida, durante toda a vida. E é uma coisa muito boa porque eu aprendi, eu gravei, eu filmei, eu tenho um pouco da história comigo. A Marici me ajudou muito e fez esse projeto acontecer. Foi uma coisa muito legal, uma experiência muito boa. Eu fui a pessoa, um professor meu, ele disse para mim, para eu ser a pessoa que eu sou, não ter uma máscara para dizer que eu sou outra pessoa. Eu fui eu mesmo. Eu sempre estava perguntando aos professores do campus, sempre interessado em saber. E aí eles me selecionaram, eles viram como era do meu jeito de ser. E o número de fumantes adultos caiu mais de 35% em 10 anos. Fumar não faz bem a ninguém. Guilherme sabe bem disso. Durante 50 anos na companhia do cigarro, o arquiteto conta que já chegou a fumar 2 maços por dia, até descobrir um câncer no pulmão. Dos 17 até os 37 anos eu achava que não ia acontecer nada comigo. Todo mundo fumava, era bonito e era assim mesmo. A dificuldade de largar o vício trouxe cada vez mais problemas. Muito resfriado, muita gripe, problemas com a garganta, tosse e, consequentemente, com filhos pequenos, perda de dia de trabalho, faltar ao trabalho. Enfim, qualquer coisinha já me sentia mal, me sentia muito cansado. Prejuízo que é sentido também nos cofres da saúde do Brasil. No aniversário do Dia Mundial Sem Tabaco, o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, o INCA, tratou do tema como uma ameaça ao desenvolvimento das nações. Apesar dos números, dados da pesquisa Vigitel 2016 mostram que a política brasileira de controle ao tabaco reduziu em 35% a prevalência de fumantes no país nos últimos 10 anos. Para a diretora-geral do INCA, o Brasil ocupa um lugar de destaque na luta contra o cigarro. O Brasil é um dos líderes mundiais do combate ao tabagismo e é um dos países que tem os melhores números a apresentar em relação ao impacto, ao benefício do controle do tabagismo como uma política de governo, uma política de Estado, diminuindo esse impacto e os custos na sociedade. Depois do susto, Guilherme começa agora a aproveitar a vida com mais aromas e sabores, sentidos que o cigarro havia roubado. Em primeiro lugar, ar, cheiro das coisas, o odor. Isso é muito rápido. Segundo, o apetite. O alimento fica com um sabor melhor, a gente aprecia mais a comida, né? Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Salvador. De acordo com o Tempo Agora, a previsão para esta sexta é de tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando o encontro para a próxima edição. E eu te espero. Até lá!